não há como falar da indústria financeira sem mencionar o presidente Henrique Meirelles e todo o legado que construiu lá. Também o meu amigo Isaac, que faz um brilhante trabalho na Febraban. Mas eu acho que já que a gente está falando de nova indústria bancária, nova economia, novo sistema bancário, é importante a gente entender o contexto que a gente está inserido. Isso não acontece por acaso, todas essas transformações que estão acontecendo. Então, a gente precisa lembrar, em primeiro lugar, que mundo é esse, né? Hoje a gente tem 7 bilhões de smartphones em uso, né? São mais de 5 bilhões e meio de pessoas conectadas à internet, 2/3 da população, que junto com a internet trazem expectativas de soluções rápidas, seguras, personalizadas, não só no campo financeiro, mas também em todos os campos da vida. O Brasil, historicamente, está na fronteira dessas transformações. E acho que, como foi bem dito pelo Isaac aqui, as instituições financeiras brasileiras sempre foram reconhecidas como instituições de ponta, instituições que traziam tecnologia, experiência do cliente, transformação, condição de liderar tecnologicamente o sistema financeiro, servindo de referência para o mundo inteiro. E o Brasil segue com isso. Hoje a gente tem internet em 92% dos lares, quase 90% das pessoas são usuários do sistema financeiro. Já já a gente vai falar um pouco de Pix e o papel que o Pix teve em acelerar esse processo de inclusão. A gente está falando de 71 milhões e meio de pessoas que entraram no sistema financeiro somente em função do Pix. Hoje já são 155 milhões de brasileiros que usam Pix, mais de 15 milhões de empresas usam o Pix no dia a dia. O Pix se mostrou uma solução fácil, inovadora, inclusiva. Esse contexto de transformação que está acontecendo, não só na indústria financeira, mas no mundo inteiro, e que tem o Brasil como um líder, teve, nos últimos anos, um papel importantíssimo do Banco Central. Recentemente, a gente estava discutindo em outro lead em Londres, e chamando a atenção para isso, né? O presidente Roberto Campos estava lá, e acho que o grande marco da gestão dele foi essa mudança de papel do Banco Central. Então, a gente não pode deixar de mencionar o cadastro positivo, permitir um compartilhamento de informações entre as instituições financeiras, facilitando o acesso a crédito, reduzindo o custo, o registrato, também dando acesso integral à informação de relacionamento bancário. E já que a gente está falando de inovação, e aí, Kepler, não tem como falar de inovação sem falar de você, sem falar da Bolsa Nova. O Sandbox é chave para isso, criando um ambiente seguro para que inovações possam ser produzidas, discutidas, testadas, e quando isso vá para o mercado, a gente tem um padrão de maturidade importante. Também os protocolos de mensageria instantâneos, e a gente começa a falar de produtos específicos que estão transformando a indústria financeira. No tema da nossa conversa aqui de hoje, a palavra benefício é importante para a gente entender, não só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da mudança da indústria, mas o que isso muda na prática do dia a dia de quem usa o sistema financeiro, né? O Open Finance trouxe inúmeros novos produtos. Como a gente falou, mais de 155 milhões de brasileiros são usuários do Open Finance. A gente está falando de 5 bilhões e meio de transações somente nesse ano. Não são 5 bilhões e meio de reais, é de quantidade de transação. A gente está falando de quase 250 milhões de transações diariamente acontecendo. Muita coisa, muita transformação, tendo um papel-chave, principalmente de inclusão. A gente fala aqui do sistema financeiro, eu acho que, Isaac, o teu papel na Febraban tem sido extremamente importante. Talvez o principal marco seja esse diálogo, essa inclusão, o esforço conjunto dos bancos, da indústria, do governo, do Banco Central, para que essa conversa aconteça e tantas transformações possam acontecer, se é que você pode dizer, da maneira mais suave possível, né? Nesse conjunto de mudança não tem suavidade, mas tentar atenuar e facilitar o processo de adoção é chave. Então, hoje, o Pix permite, e o Open Finance, que a gente tenha acesso completo à informação. Se a gente puder falar, o que é Open Finance, essencialmente? Compartilhamento de dados. Compartilhamento de dados, praticamente real-time, transferindo para o cliente
usuário do sistema financeiro, o controle das suas informações, decidindo com quem ele divide, quais informações ele divide e como ele se beneficia disso. Isso permite acesso a esse histórico de informações e oferta de produtos personalizados, transparência, eficiência, redução de custo e, claro, democratização. E tudo isso num campo fertilíssimo, que é o papel do Brasil e da população brasileira como quem adota de maneira muito rápida a tecnologia. A gente não pode esquecer, e aqui foi mencionado mais cedo pelo Carlos, e tantos números importantes, o Brasil hoje é o quarto maior base de dados de usuários do Facebook, a segunda maior do Instagram, segundo maior mercado do Uber, segundo maior mercado de WhatsApp, o terceiro maior mercado. Veja, se isso é bom, porque mostra que o brasileiro, a brasileira está aberta à inovação, também traz uma pressão importante para os bancos. Então, a gente falou de Pix e a transformação que ele traz, a gente falou do quanto o Open Finance democratiza e transfere o controle para o cliente das suas informações, e a gente precisa entender o que raio é esse real digital. Parece tão distante a gente falar de blockchain, muitas vezes isso se vincula a Bitcoin, a Ethereum e a tantas outras questões, mas eu acho que a mensagem central do real digital é a gente sair de um mundo semi-analógico ou semi-digital para uma indústria financeira completamente diferente. Nós imaginarmos a facilidade que a tokenização de todos os produtos e serviços bancários pode trazer, a facilidade da transferência de recursos em nível internacional, a eficiência de contratos inteligentes em que a execução das garantias, a execução de cada uma das cláusulas não vai depender da justiça, eventualmente não vai depender dos cartórios em relação aos registros, o ganho de eficiência, a redução de custo, a segurança que isso vai trazer, vai reduzir custo, facilitar o acesso, ampliar a geração de emprego, renda e transformação. Se o sistema financeiro, os bancos sempre foram chave no sentido de estimular o desenvolvimento da economia e do país, nesse contexto serão mais chave ainda. Mas e daí? Além do impacto que promove, eu acho que esse tipo de transformação merece a atenção de todos os setores da economia. Tudo que está sendo discutido dessa digitalização inevitavelmente vai chegar a outros setores. Imagine os contratos do agronegócio funcionando também de maneira tokenizada, de maneira digital, os bancos podendo ser custodiantes dessa lógica inteira. Então, se abre todo um novo mercado de desenvolvimento de tecnologias, de fornecimento de serviços de consultoria para que se entenda o que está acontecendo, de novos players que vão poder oferecer clearings, vão poder oferecer meios de se acompanhar com transparência todos esses contratos inteligentes que serão criados. Claro, é muito interessante e agradável, estimulante falar disso, mas imagine o tamanho do desafio para um país que tem carência de mão de obra qualificada, que precisa investir mais em educação, que precisa ter infraestrutura de tecnologia e mais acesso à internet, transformar toda a cabeça, toda a cultura, todo o jeito de trabalhar para chegar nesse nível aqui. Então, esse desafio, Isaac, é chave para a nossa indústria, O investimento que os bancos estão fazendo, o papel que a Febraban exerce, coordenando, estabelecendo muitas vezes regra, autorregulando, sendo um fórum de debates e de regulação informal, mas de estabelecimento de boas práticas e de coordenação na indústria é chave. E a Febraban sempre exerceu esse papel de liderança de maneira bastante forte. Então, esse real digital também já entrou em fase de teste, a gente está entrando na segunda fase, a gente imagina também só isso integrado do ponto de vista de internet, mas uma das maiores preocupações que o Banco Central tem trazido, e um dos primeiros casos de uso, é o teste de pagamentos offline, permitindo que a gente possa incluir
brasileiros e brasileiras que estão em região que não têm acesso à internet ou muitas vezes não têm a capacidade financeira de pagar o pacote de dados para ter acesso à internet nesse novo jogo, nesse novo concerto do sistema financeiro. E, claro, o BRB está bastante atento e participando de tudo isso. O BRB era um banco, há alguns anos, local, com uma atuação muito focada em Brasília. Nos últimos anos, a gente se transformou, usando essa tecnologia para que a gente pudesse gerar engajamento, gerar crescimento, ter um olhar diferente sobre a contribuição que os bancos podem dar também para a geração de emprego e renda, como banco público, além do resultado propriamente dito da última linha, a gente tem um olhar importante sobre geração de emprego e renda. Um grande case para nós foi a parceria com o Flamengo. Nós saímos de 650 mil clientes há 5 anos atrás para 8 milhões de clientes, 12 vezes o crescimento da nossa base. Hoje, a gente está presente em 95% do território nacional e a gente vem usando a inovação como elemento chave disso. Hoje o BRB tem laboratórios espalhados de desenvolvimento de inovação, a gente tem um escritório no Vale do Silício. Junto com a Bossa Nova, a gente lançou um fundo de Venture Capital, em que a gente procura colocar capital de risco para desenvolver empresas brasileiras em vários setores. Aqui a gente está falando de fintech, de govtech, de insurtech, né, de agritech, para que a gente possa usar a tecnologia como diferencial competitivo do país e, claro, do ecossistema do BRB, que a cada dia está mais completo, digital e inclusivo. A mensagem central que a gente quer trazer aqui é que existe uma transformação enorme acontecendo. Essa transformação passa necessariamente pelo sistema financeiro nacional, que tem feito o seu trabalho e tem se apoiado não só nas instituições individualmente, mas no próprio Banco Central, também como alavanca dessa transformação, e na indústria como um todo, representado pela FEBRABAN. Essas transformações vão mudar a realidade, né, do brasileiro, da brasileira, trazendo mais acesso ao crédito, reduzindo o custo, sendo mais transparente, usando também essa tecnologia para que o sistema financeiro seja um lugar cada vez mais seguro e que evite o uso desse sistema também com finalidades inadequadas, como a gente tem visto tanto no dia a dia do país e que tem sido discutido, foi tema de discussão de segurança pública e segurança jurídica no LIDE em Brasília. Mais uma vez, parabéns ao LIDE, parabéns a você, Dória, em escolher também Lisboa como um lugar para que essa discussão aconteça. A gente não pode esquecer, o prefeito Carlos estava falando há pouco aqui, o tamanho da transformação que aconteceu em Lisboa. Portugal hoje é referência, o Web Summit é uma referência, o quanto uma política estruturada de inovação foi capaz de transformar um país e abrir oportunidades. Então, se nós pudermos usar esse fórum para estimular a integração, a cooperação, os exemplos e as lições de Portugal, para que a gente também possa fazer o nosso Brasil ir adiante, esse esforço que não é tão grande de sair de lá do Brasil para vir para Lisboa, terá valido a pena. Muito obrigado a todos.